perguntar se nos estão a ouvir bem. Se nos estão a ver bem. Ah, tu não tens aí nada. Marta, então não aparece aí. A latência? A latência. Hoje é a latência. Hoje é a latência. Vamos descobrir como nós ficamos em latência. Está aí alguém a ouvir-me? Diga alguma coisa. Olá, boa noite a todos também. E já agora, estão-nos a ver bem? Estão-nos a ouvir bem? Vejam lá. A imagem chega com atraso aos computadores das pessoas e ao telemóvel das pessoas. Eu já disse coisas atrás, mas vocês têm que estar à espera, porque vocês recebem uma imagem com atraso. Sim, estamos a ouvir. E então, que tal hoje a imagem? Estou a ver e a ouvir bem. Ai, que bom. Então vá, vamos lá. Não posso chegar muito para a coisa, senão fica a cara partida. Assim. Pus a língua de fora. Oh, poxa vida, Nossa Senhora da Fátima. Estou lixado com isto. Quando a gente não está a ver uma pessoa lá fora, assim à nossa frente, não... Parece que estamos sozinhos, sabes? Então é assim. Eu esqueci-me qual era o tema. Preciso que um de vocês me diga. Relações. Não, são eles que têm que dizer, faz conta que eu me esqueci mesmo e são eles que têm que me lembrar, que é para eu saber que eles prestaram atenção. Relações. Para que estás a pôr muita luz na minha cara? Não vês que depois assim veem que eu sou feio? As relações que a gente temos é de sermos parvos. Relações. Não é relações, é relações. Estúpida. As relações dão relações. Olha, eu estou a Está tocar tudo pandareta. bem ligado. Relações. Agora, quando eu estou concentrado, depois de lá está a coisa. Depois de eu estar concentrado, podes fazer o que quiser. Porque senão eu depois não me consigo concentrar. Exato. Agora é assim. Esperas um bocadinho que já podes fazer tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres. Não, não é tudo. Só algumas coisas. Então, boas noites a todos. Espero que toda a gente esteja bem. Espero que toda a gente esteja com uma boa disposição. Que estejam todos saudáveis, que haja muita abundância. E hoje vamos falar de relações, ou de ligações, como quiser, mas relações. Vamos falar das relações que existem connosco. Relações que existem entre marido e mulher, companheiro ou companheira, ou entre irmãos, entre filhos e pais, ou entre companheiros e companheiras, todo tipo de relações. O amor, muitas vezes, e sabe-se quando se ama, é pelo tipo de relação que o outro tem connosco e nós temos com o outro. Evidentemente que ninguém pode dizer que ama o outro se não sabe se pôr no lugar dele, não o sabe compreender. Se ambas as pessoas não sabem compreender, quando os pais não compreendem os filhos, quando os filhos não compreendem os pais, não poderão dizer, e por esse entendimento não existir, ou seja, nós não nos sabemos pôr no lugar do outro que está junto a nós. É por esse motivo, muitas vezes, que as relações não funcionam. O casamento não funciona, a relação de irmãos não funciona, a relação de pais com filhos não funciona, a relação de amigos não funciona,
As relações não funcionam se não houver um entendimento, se não houver uma conversa e, sobretudo, se cada um de nós não soubermos pôr no lugar do outro e o outro no nosso lugar. O ser humano é muito complexo. Os seus pensamentos, as suas ideias, as suas atitudes, a sua maneira de ser, a sua personalidade, que muitas vezes não é trabalhada, faz de nós, de cada um de nós, pessoas muito complexas. Hoje é difícil viver-se a dois, seja como marido e mulher, seja como pai e filhos, seja como irmãos, seja como amigos. É difícil porque hoje há pouco diálogo, há pouca compreensão e nós passamos a vida só a ver o nosso lado e não nos sabemos pôr no lugar do outro. A nível espiritual, isto tem umas repercussões que não são de todo negativas. Mas a positividade delas na Terra acaba por ser desequilibrante, ou desequilibrada mesmo. Eu passo a explicar. Muitas vezes nós viemos com um plano de vivermos e nos darmos com pessoas incompatíveis connosco e nós com elas, para aprendermos ao longo da vida e nas circunstâncias que vão aparecer no nosso caminho, a nos complementar-nos e, sobretudo, a desenvolver uma certa afetividade e, por fim, o amor. E é por isso que nós, muitas vezes, encontramos no nosso caminho pessoas muito incompatíveis connosco. Porque, de alguma forma, sendo o ser humano tão egoísta como é, todos acabam por ser um pouco de egoístas e de pensar em si próprios. Nas relações entre homem e mulher, geralmente, marido e mulher, um deles quer ser o elemento ativo, mas ativo em todos os sentidos, porque um deles é, efetivamente, poderá-se considerar ativo, mas eles, muitas dessas maridos e às vezes essas mulheres, eles e elas querem ser o elemento ativo, o elemento que manda, que põe, dispõe, que dá a opinião, quer que a sua opinião seja seguida, o elemento até que muitas vezes é tão destabilizador que consegue ofender, consegue bater, consegue assassinar a própria relação e às vezes as próprias pessoas. Isto tudo por uma falta de entendimento. Numa relação, há o dar e o receber. Quem dá tem de receber obrigatoriamente. Quem recebe tem que dar obrigatoriamente. E o que acontece é que muitas das vezes as pessoas não estão para isso. Não estão nessa. As pessoas pensam tanto nelas que só importa realmente o seu bem-estar. Às vezes até na relação sexual entre dois indivíduos isso acontece. O egoísmo é de tal forma que o outro não faz um esforço para cativar através dos afetos, através da compreensão, através até das palavras, o outro. Então, essa relação é uma relação que tem um princípio, um meio e um fim no ato sexual em si, quando são maridos e mulheres, ou companheiros e companheiras, mas depois a relação em si é uma relação disparatada, desequilibrada, é uma relação desencontrada, porque um quer sempre ser melhor que o outro. Um pensa saber mais do que o outro. Um acha que tem mais direitos do que o outro. E aqui, nas relações, para quem quer ter relações, tem que se lembrar efetivamente que uma relação é construída a dois. Essa construção dos dois tanto é válida no sentido de um e do outro, é válida no sentido de um e do outro
se entenderem, se compreenderem, saberem pôr no lugar do outro, saberem sentir o que o outro está a sentir, para poderem desenvolver ali laços de compreensão, de compaixão, de perdão, de afetividade. Uma relação deve sempre ser baseada em valores construtivos e positivos e nunca destrutivos. Um homem não se pode dar ao luxo de dizer à sua mulher, mas tu estás errada. Não é assim, ou a mulher dizer, tu não prestas para nada. Às vezes os pais fazem muito isto com os filhos. Isso não ajuda ninguém e é isso que faz com que as relações de hoje sejam relações realmente desequilibradas. São relações que não existem. Só existem na mente de cada um, mas não existem na realidade quando nós olhamos, quando nós observamos. Todos nós temos que ter consciência que se quer... O ter uma relação é como uma missão. E as pessoas às vezes esquecem-se disso. Até no nível material é um desafio, é um compromisso que as pessoas assumem. As pessoas assumem um compromisso, uma com a outra. Independentemente de serem irmãos, de serem pais e filhos, eles assumem um compromisso. Um dá alguma coisa à relação, o outro tem que dar também da outra parte. Um recebe, o outro também tem de receber. Quando nós desvalorizamos ou não valorizamos quem está ao nosso lado, seja até amigo ou amiga, não valorizamos e descarregamos a nossa ira, o nosso desconcerto e o nosso desequilíbrio nessa pessoa, nós não amamos essa pessoa. Se digam o que disserem, gritem aos ventos que se amam, porque, na verdade, numa relação em que ela é comandada por um só líder, nessa relação não há um funcionamento, não há um equilíbrio. Pelo contrário, as obrigações sobrepõem-se, as obrigações sobrepõem-se muitas vezes à relação, os deveres sobrepõem-se à relação, porque sendo um só o elemento ativo, não deixando o outro ser também ativo e encontrarem um ponto de encontro nesses seres que todos são ativos, nessas pessoas que todas são ativas, acontece que não funciona mesmo. Às vezes é bom perguntar-se, quando nós temos uma relação de marido e mulher, às vezes é preciso perguntarem-se uns aos outros, é preciso perguntarem-se se realmente, quando as coisas estão mal, se realmente os dois estão a ser funcionais. Ou só um é que está a ser funcional e o outro não está a ser funcional. Se não tiverem coragem de perguntar isto uns aos outros, o que é que acontece? Acontece que essa falta de diálogo, essa falta de interesse de perguntar e de conversar, esse medo que vocês têm de conversar e de pôr as cartas na mesa e de pôr as coisas como elas são, isso faz com que um se anule. Numa relação não pode haver anulação de um. Porque uma relação tem que ser ativa pelo lado dos dois. Porque não há duas pessoas iguais e não há duas pessoas a pensar da mesma forma. Existem pessoas com personalidades diferentes que se unem para, na verdade, se entenderem. Elas unem-se para se descobrirem, para se entenderem e, sobretudo, para construírem. Nunca ninguém deveria ter filhos enquanto a sua relação não estiver
completamente limada e estruturada corretamente. Porque vindo um filho ao seio de uma relação, se ela não tiver mesmo firmada e se ela não tiver mesmo completa, depois da vinda desse filho, então será mais difícil completar a relação. E o caso disso é os divórcios e as separações que existem. Nós também reparamos que a maior parte, e numa percentagem muito elevada, todas as pessoas que se separam e não resolvem a sua relação, elas também não vão conseguir resolver a relação seguinte. Elas não conseguem. Às vezes, a separação não é a solução. A separação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, as zangas dos irmãos, as zangas de marido e mulher, as zangas dos companheiros e das companheiras. Não é, efetivamente, a solução. Porque nós, por natureza, temos sempre que resolver o problema que possuímos. É o problema da aceitação do outro. É o problema do outro também aceitar a nossa parte. É o problema do diálogo e é o problema dos afetos. Não podemos ser afetuosos por partes. Nós temos que ser afetuosos por tempo inteiro e indeterminado. Às vezes, muitas pessoas dizem, mas isso é impossível. O impossível não existe. O impossível é criado por nós. Porque todas as coisas que nós vivemos na Terra, todas elas são possíveis. Até aquelas que muitos não gostariam que fossem possíveis, se tornam possíveis. O importante é as pessoas perceberem, antes de iniciarem uma relação, se querem realmente ter uma relação. Porque se eu quero ser livre, quero fazer tudo o que quero e me apetece, quero andar por onde quero e me apetece, quero ter os meus flertes conforme quero e me apetece. Para isso, eu não me comprometo com uma relação. Eu vivo sozinho, faço as coisas como entendo, sem incomodar ninguém, sem humilhar e, sobretudo, sem sentir que eu sou propriedade de alguém ou que alguém é minha propriedade. É preferível, então, viver sozinho e fazer a sua vida sozinho, nem sequer ter filhos. As pessoas têm de ter uma maior consciência, porque se a relação estiver firmada, se a relação for uma relação de verdade, for uma relação de amor, e existem vários tipos de amor, e eu aqui falo já de um amor universal, mais elevado, que pode conter o outro amor, quando digo eu te amo, eu estou apaixonado por ti, eu gosto muito da tua pele, faz-me vibrar, os teus lábios são uma doçura, o teu cabelo é uma candura. Muitos de vocês não dizem isto a ninguém, não dizem às vossas companheiras e aos vossos companheiros estas coisas. Isto é necessário, porque é sinal que sabem pôr no lugar do outro. É sinal que sabem quando o outro está descompensado. Não é procurarem compensações fora da vossa relação e manter a vossa relação na aparência. Ou manter uma relação de sofrimento. Muitas vezes vocês pensam que escolhendo uma situação nova, que isso vos traz a solução. Às vezes há até quem pensa que um novo filho pode trazer a solução. Ou que um novo acontecimento provocado por eles próprios pode trazer a solução dessa relação disfuncional. E hoje, em dia, fala-se muito em famílias disfuncionais. E é por isso que eu digo, para que a sociedade possa se pronunciar sobre isso, terá que dar o exemplo. Muitas vezes nós ouvimos falar em famílias disfuncionais a pessoas que têm mesmo uma família disfuncional. Muitas vezes ouvimos falar de que é preciso haver fidelidade
E da boca de quem vêm essas palavras, geralmente são as pessoas que utilizam mais a traição. Nós não podemos defender aquilo que não sentimos e aquilo que não praticamos. Porque no momento em que nós queremos ser um ator de teatro, neste teatro que é a vida, falso. Tudo o que nós possamos fazer é falso. Assim acontece com a política, com a religião e acontece com a própria sociedade. Muitas pessoas não são felizes porque dão muita importância àquilo que as pessoas da aldeia dizem e da cidade dizem e que os vizinhos dizem e que a família diz. Ninguém pode pronunciar-se. Podem, por vezes, terem um afeto, um carinho, uma compreensão, mas ninguém pode pronunciar-se pelo aquilo que não está a passar. As pessoas podem se pronunciar pelo aquilo que estão a passar. E mesmo assim têm de fazer atenção, porque ao fazerem isso, como cada um de nós é diferente e não há duas pessoas iguais, não há duas pessoas que tenham o mesmo comportamento, não há duas pessoas que tenham o mesmo pensamento, não há duas pessoas que amem da mesma forma, não há duas pessoas que tenham a mesma forma de manifestar os seus sentimentos e os seus afetos. Logo por aí, é quase que uma tarefa utópica querer dar opiniões em determinadas situações e às vezes até dar conselhos, e esses conselhos vão ser recebidos, evidentemente, e muitas vezes são conselhos que extravasam mais a vida da pessoa do que a ajudam. Isso é que é triste. Porque quando nós pretendemos dar um conselho, nós temos que ter uma capacidade sublime de sabermos meter-se no lugar do outro, como se fôssemos nós que estivéssemos a passar por aquilo, mas sentir da profundeza da nossa alma, do nosso coração e da nossa mente. E para podermos sentir, o melhor aspecto é sabermos observar. Por isso, é que os seres espirituais muitas vezes nos chamam a atenção para a observação, para a atenção, para a análise e para o estudo. E as pessoas levam isto como pegar num livro e estudar o livro. Não, o estudo é estudar a própria vida. É andar na vida e saber-se meter no lugar dos outros e interrogar-se as circunstâncias que acontecem, porque é que nós não as vemos com os olhos amorosos, mas odiosos? E fazermos essas interrogações. Isso é que é estudar. É isso que eles pedem e sugerem para nós fazermos. Estudarmos a vida. Estudarmos o meio em que estamos inseridos. Não é estudar através de um livro que são, às vezes, histórias e outras vezes são realmente conselhos vindo do outro lado da vida. Não é estudar isso que eles se referem. Eles referem-se a estudar a própria vida. Por exemplo, há pessoas que pegam na Bíblia e estudam a Bíblia completamente ali. Todo pormenor. É por isso que nascem as seitas, é por isso que nascem outras religiões, porque não têm o mesmo poderio e gostariam de ter o mesmo poder. E então nascem outras religiões, nascem outros tipos de pensamento. É bom, porque assim há diversidade cultural, mas não pode ser isso transmitido fanaticamente e irracionalmente para a vida de cada um de nós. Nós temos compromissos que temos que assumir. E isso é ponto assente. Quando nós assumimos os compromissos, nós temos que perguntar a nós próprios se queremos ou não queremos assumir determinado compromisso. Porque muitas vezes nós assumimos compromisso de uma forma leviana, inconsciente, muitas vezes para mostrarmos aos outros que conseguimos também assumir um compromisso. E muitas vezes porque sentimos muito mal porque os outros dizem que nós não temos nenhum compromisso. O que os outros dizem nunca nos vai enriquecer e, pelo contrário, infelizmente pode nos empobrecer. Porquê?
Pelo simples facto que o ser humano também é muito influenciável. E ai daquele que diga que não é. Porque todos nós temos um grau de influência do meio. Até do tempo. Da sociedade e das pessoas. Do conjunto da cultura. Nós sofremos essa influência. Ora, tendo consciência que nós somos um pouco influenciáveis, nós temos logo que tomar atenção. E aí sim, há que saber estudar as situações que estão a decorrer à nossa volta e não respondemos simplesmente assim. Não é comigo, não me interessa. Não me diz respeito o assunto, não quero saber. Porque aí é a mesma coisa que eu estar numa aula, o professor está a falar que é a vida e eu não estou a ouvir. Estou a fazer outras coisas. Por isso, não estou a aprender. E nós temos que aprender. Todos nós temos que aprender. Quer a viver, quer a ter as nossas relações. Nós temos que ter a noção da responsabilidade e do compromisso. Nós temos que ter a noção da nossa motivação para assumirmos esse compromisso. Nós não podemos ir assumir um compromisso, nem ter uma relação só porque temos medo de estarmos sós. Porque muita gente que hoje em dia está casada e que tem os seus companheiros e as suas companheiras também estão sós. Completamente sós. Com a agravante de, além de estarem sós, têm um abutre ali a consumir-lhes a inteligência, a paciência ou humilhá-los. Quando os irmãos fazem isto com os irmãos, quer dizer que seus pais não se entenderam e passaram essa imagem e essa influência aos seus filhos. Lá está, nós sermos um pouquinho influenciáveis. Não falando que também cada um de nós é um pouco impressionável. Então temos que ter em conta todos esses fatores e temos que os analisar. E não podemos andar a espalhar aos 7 ventos as coisas que nós próprios defendemos, queremos ou acreditamos, mas que na verdade não pomos nada em prática. Isso faz-me lembrar uma grande história que diz: faz como eu digo, mas não faças como eu faço. Ora, se tu fizeres como eu digo, e eu próprio não faço aquilo que digo, eu transmito uma energia de desequilíbrio ao outro. Logo eu vou magoar o outro. Eu não vou estar bem com o outro. Uma relação é bonita, é bela e até passa a ser uma poesia, quando, na verdade, aquelas duas pessoas se entendem de tal forma e assumem os compromissos de tal forma que em qualquer tipo de adversidade elas não desistem uma da outra. E o que na verdade se passa hoje em dia é que há pessoas que se separam porque a esposa ou a companheira ficou doente. Ou porque as mulheres não abandonam tanto, mas algumas já abandonam os seus companheiros doentes. Mas os homens abandonam muito as suas companheiras doentes, os seus irmãos doentes, às vezes até os seus filhos doentes. E vocês agora ficam muito assombrados e dizem: ninguém abandona os filhos doentes. Abandonam. Por exemplo, quando nós temos um filho toxicodependente, nós cansamos-nos tanto de lutar, de fazer tudo, que chega a um dia nós o abandonamos. Deixamos. Ele não deixa de ser nosso filho, mas nós não queremos estar mais ali. Evidente que cada caso é um caso. E é discutível se é certo, naquela altura, alguém abandonar alguém. Eu entendo, mas sou eu que entendo, que nós nunca devemos abandonar ninguém, nem na estrada da vida. Devemos, pelo menos, fazer umas passadas juntamente com esse alguém, para podermos perceber
se nós conseguimos entender esse alguém. A partir do momento em que nós não entendemos, nós seguimos o nosso caminho. Então aí já não é um abandono, porque houve uma intenção de interesse de se firmar um compromisso para compreender o próprio indivíduo. Não há relações fáceis. Porque se as relações fossem fáceis, também não davam luta. Também não nos faziam crescer. Mas muita gente, e muitas pessoas, quero eu dizer, têm a sensação que as outras precisam de sofrer para aprender. Ou então dizem bem feita, porque a pessoa tem de sofrer para aprender. Bem feito aquilo lhe ter acontecido para a pessoa aprender. É ridículo, além de ridículo, torna-se um pouco desumano. Há coisas que são muito desumanas que vocês não consideram e consideram tudo normal, mas são completamente desumanos. Vocês consideram desumano uma pessoa matar a outra. Eu posso considerar isso um complemento e uma aprendizagem, quer para uma, quer para outra. Mas desumano é nós andarmos a matar-nos lentamente e aos poucos, uns aos outros, por causa das relações. Da relação que eu tenho com o meu trabalho, da relação que eu tenho com o meu companheiro ou companheira, da relação que eu tenho com o meu filho ou a minha filha, da relação que eu tenho com os meus irmãos ou irmãs. Precisamos ter, todos nós precisamos despertar e ter uma consciência muito grande. Quando tu deixas o teu marido ou a tua esposa e vais ao encontro da outra ou do outro, o que é que esse te pode dar que aquele não deu? Se tu mudas nessa relação, pergunto eu, porque não mudaste naquela em que tu assumiste o compromisso? Qual foi o esforço que tu fizeste? São essas interrogações que tu deves fazer a ti próprio, que vocês devem fazer todos a vocês próprios, quando as coisas estão a correr mal na vossa vida. Porque muitas vezes, se nós estamos em ambientes que não estão estruturados conforme a nossa própria evolução e o nosso próprio conhecimento e sentido, e se nós não nos estruturamos perante aqueles ambientes, aí sim, é melhor irmos para os ambientes que se adequam a nós. É por isso que existem vários estados espirituais e nós não pertencemos a todos os estados espirituais. E na moralidade humana também existem vários estratos sociais. Não é primeiro acaso que existem esses estratos sociais. Todos o que estamos no mundo não nos podemos dar ao luxo de desprezarmos ou não tomarmos atenção, por exemplo, à guerra iminente que possa haver entre... Agora, aquela guerra, os americanos deixaram de apoiar os sírios na guerra, não foi? Os curdos, não foi? E agora os curdos começam com os turcos. Isso não nos diz nada porque é no país dele. Enganados estáis vós se pensais assim. Isso nos diz muita coisa. Uma das coisas que nos vai dizer é que as pessoas vão tendo a tendência de fugir desses lugares. E nós temos que estar dispostos e temos que analisar as nossas condições, se estamos dispostos a recebê-los ao compromisso de recebê-los ou não. Ou então, se os deixamos eles fazerem a invasão a nós e nós ficamos invadidos por eles. Quando nós vamos para um país, nós temos que
ter a consciência que não são as leis nem a cultura desse país que se vai adaptar a nós, mas nós é que temos que se adaptar, fazer a adaptação. A nossa relação com aquela cultura tem que sofrer uma adaptação. Teremos nós dispostos a isso? Por isso, teremos nós dispostos a ir para aquele país? Nós temos que fazer essa interrogação antes de assumirmos o nosso compromisso para com essa mudança. E muitas vezes não se faz isso. Nós percebemos, e vamos percebendo lentamente, que as pessoas, os homens e mulheres que vêm para os nossos países, querem continuar a viver como se vivia no país deles. Portanto, eles não sabem ter uma relação. Quando nós começamos socialmente a não sabermos ter uma relação, quando nós começamos a não sabermos ter uma relação até com o mundo da política, daqueles que nos governam, que nós temos, não, eu não vou votar porque não me entendo com esta gente e não quero saber nada disso e não vale a pena. Isso define a nossa personalidade. E quem estiver atento e souber observar, vai perceber que nós queremos é laisser-faire, laisser-passer. Deixa fazer, deixa passar. Mas esquecemos que fazemos parte integrante desse círculo em que nos encontramos. Aí, nós podemos dizer, quem observa, que realmente aquela pessoa não está disponível para ter qualquer tipo de relação. Não está disponível para ter uma relação com filhos, não está disponível para ter relação com uma mulher, com um homem, não está, a relação com seus pais não é uma relação estruturada e a relação com seus irmãos, então, muito menos será. Basta nós observarmos só neste contexto. Às vezes as nossas atitudes acabam por nos definir. Não nos dão a definição correta daquilo que nós somos. Mas mais tarde, a máscara cai-nos da cara e o nosso rosto fica à vista de todos. É por isso que, nos diretos atrás, eu falei que há 3 coisas distintas que se podem esconder por pouco tempo. É o Sol, a Lua e a verdade. Por muito pouco tempo. O Sol esconde-se por causa das nuvens. A Lua esconde-se por causa das nuvens. A verdade esconde-se porque nós somos mentirosos. Porque não sabemos ser honestos para connosco próprios. E quando nós não sabemos ser honestos para connosco próprios, jamais seremos honestos para com os outros. Mas ela vem. Um dia a máscara cai e aparece o preto e o branco. Depois aparecerá um cinzento que andou tanto tempo. Quem sabe, pois, um vermelho também. E um azul e um verde. Mas até lá, vivemos uma vida de sofrimento, de dor. Nós não conseguimos ter a relação paciente e ser um médico. Como é essa relação? Deveria ser uma relação para já afetuosa, havia de haver sentimentos porque as pessoas não são números, e depois havia de haver uma atenção especial para cada pessoa, porque cada pessoa é diferente e reage de uma maneira diferente. Nós vimos realmente na nossa sociedade que a relação paciente e médico não é das melhores. Existem poucos médicos, muito poucos médicos, que são realmente humanos, que são realmente sensíveis. Eles são sensíveis e humanos quando se trata das famílias deles. Agora, os outros é sempre um número e nada mais. Ou quando eles próprios simpatizam ou têm uma empatia por alguém. E se repare muitas vezes que então eles mudam a sua atitude. Ora, se um médico que é detentor do conhecimento de como, por menos, pode
precaver a doença, ou pode estabilizar a doença, ou até inclusive a pode curar. Se ele tem este tipo de comportamento familiar e comportamento com o doente, ele nunca será um bom médico. Ele tem uma má relação com o seu trabalho. Embora nunca ninguém tenha coragem de lhe dizer isso mesmo. Por exemplo, os médicos, agora falei dos médicos, por falar, pode falar dos advogados, dos juízes, de todos, daqueles que fazem as leis, por exemplo. Isto para explicar a má relação com o trabalho. Se nós analisarmos esses médicos, por trás deles existe uma vida. Se analisarmos a vida deles, e é aí que nós temos que estudar aí. É nesses campos que temos que estudar. Se analisarmos a vida por trás deles, existe desequilíbrio, existe o provocar do sofrimento, existe incompreensão, existe às vezes desapego. Como é que alguém assim poderá ser, então, um bom médico? Como é que alguém assim pode dirigir um hospital? Como é que alguém assim pode ser um bom juiz? Como é que alguém assim pode ser um bom advogado? Como é que alguém assim pode ser um bom cozinheiro? Como é que alguém assim pode ser um bom agricultor? De todo, não pode. Evidentemente que muitos são aqueles que tentam então pôr essa máscara e que dura alguns tempos, até anos, mas a máscara acaba por cair. Como vemos, as relações que nós temos, o individual tem com o coletivo, são muitas, não é só uma. Não temos só a relação com a nossa esposa ou com o nosso esposo. Não temos só a relação com os nossos filhos. Não temos só a relação com os nossos irmãos. Temos a relação com a sociedade, com os amigos, com os inimigos e temos a relação com o nosso trabalho e a relação com o nosso adquirir de conhecimento e com o nosso estudo. Ora, a soma das relações não é honesta ou nós não somos honestos naquela relação, as outras relações ficam enviesadas e logo não funcionarão. Por isso às vezes vocês, muitos de vós, dizem, mas a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é deste, a culpa é daquele. Não, não vamos sequer usar, porque nós usamos muitas palavras, e às vezes palavras que fazem doer, usamos palavras que destroem pessoas, tiramos os sonhos às pessoas. Nós às vezes tiramos os sonhos às pessoas. E o que eu lamento é que às vezes se faça isso despropositadamente. E que geralmente sejam as pessoas que mais dever têm, mais dever e mais obrigação têm, porque têm maiores recursos, são às vezes as que são piores. Por isso é que eu digo, uma relação é complexa, não é fácil, mas não é de todo impossível ter-se uma relação. Agora, cabe a cada um de nós perceber se está disposto a assumir o compromisso, mas não é disposto só porque eu vou assumir o compromisso porque a Marta me pediu para eu assumir o compromisso, ou porque ela me pediu, ou porque outras pessoas me pediram, ou porque acham mal eu não assumir o compromisso. Eu tenho que assumir o compromisso consciente daquilo que estou a fazer. E a educação, quer escolar, quer a educação familiar, devia-se refletir, devia-se focalizar mais nestes sentidos e nestes valores da vida do que nas outras áreas da matemática, das ciências. Por exemplo, até aos 13, 14 anos, a escola havia-se focalizar, quer no acompanhamento familiar dos pais, até aos próprios pais, quer focalizar-se
numa outra forma de ensinar as crianças até aos 13 anos. Que era não lhes dar a história, a geografia, não lhes dar o estudo meio, não lhes dar a matemática, dar-lhes só uma base. O resto era focalizar-se nesta informação e neste conhecimento da moralidade humanista, da moralidade isenta e da moralidade real. Depois dos 13 anos, sim, 13, 14 anos, quando eles entram na adolescência, então é que nós temos que lhes começar a convidá-los a ter alguma responsabilidade e a descobrirem-se a si próprios, a sua própria personalidade, que aí já têm armas, já têm bases para depois eles próprios poderem fazer as suas escolhas. E por causa de não darmos, nós pais e nós professores, não darmos essas armas para eles poderem viver e defender, é que temos o retorno da selvageria que nós próprios provocamos, porque não se focalizamos no essencial, no importante, mas fomos sempre nos focalizando, ou obrigámos a focalizá-los no superficial, que achámos que era mais importante, quando isso, a qualquer momento da vida, se pode aprender. Em qualquer momento da vida pode-se aprender inglês, francês, alemão, pode-se aprender matemática, filosofia, geografia, pode-se aprender a ler e a escrever. Mas não, em qualquer altura da vida, se pode aprender os valores essenciais da sobrevivência humana, os valores morais que é preciso, quando se atinge uma certa idade, que é a partir dos 14, 15 anos, que é necessário nós termos. Se nós não dermos esse conhecimento, se nós não dermos essa convivência para se adquirir o conhecimento, não é depois que vamos dar. Por isso, quando alguém está a fazer um julgamento de alguém, deve pensar qual a sua colaboração. Que colaboração teve para que aquela pessoa cometesse aquele ato. Nós muitas vezes dizemos logo, não, eu não tive qualquer tipo de colaboração. Mas nós não nos podemos esquecer que vivemos num mundo de relações humanas, relações espirituais, relações sociais, relações de trabalho e relações de família. E, em alguma parte, nós fomos responsáveis, ou pelo nosso silêncio, ou porque não quisemos nos envolver na própria estrutura da vida. Eu, às vezes, acho graça, porque há muitas pessoas que querem ser amadas. Eu quero me sentir amado. Quero sentir a tua mão na minha pele, os teus lábios nos meus lábios. Quero sentir o teu corpo no meu. Eu quero. Tudo bem? Mas eu não posso só dizer eu quero. Porque se eu quero sentir todas essas coisas, tenho que me lembrar que a pessoa que eu vou escolher ou seja, que a pessoa que eu vou firmar um compromisso para ter isso mesmo, eu tenho que lhe dar a essa mesma pessoa. Por exemplo, há pessoas que se casam, que vivem numa casa, sem ser casados, mas se um se julga mais esperto, mais inteligente, acha que tem o direito de ser servido, e se não souber pôr no lugar que o outro também tem o mesmo direito, há ali um desencontro. Com esse desencontro, há um desequilíbrio. Com esse desequilíbrio, há guerra. A sociedade, em vez de focalizar, como eu disse, em dar armas, em dar bagagem, em dar ensinamentos às crianças quando elas são pequeninas,
não estão muito interessadas e não o querem fazer. Mas depois isso vai determinar aquilo que a sociedade ensina muitas vezes, quer aos adultos, quer às crianças, e a sociedade somos todos nós. É o poder, a força, a autoridade. Eu sou a autoridade. E como sou a autoridade, eu faço como quero, como me apetece, e todos têm que fazer como eu quero e me apetece. Não. Isto está errado. Ora, se eu me silencio perante uma pessoa dessas, porque pode ser o meu patrão, pode ser um membro da sociedade que até é importante para mim, como um presidente da Câmara ou um presidente da Junta de Freguesia, por exemplo. Pode ser até o meu médico. Ora, se eu me silencio perante isso, eu estou a dar o meu aval. Se estou a dar o meu aval, eu não tenho que me queixar. Agora, também há exigências que nós muitas vezes fazemos ao próprio poder, à sociedade, que, quando nós fazemos uma exigência, temos que ter consciência exata de que exigência é essa que estamos a fazer. Porque às vezes nós fazemos exigência e temos consciência que nós nem merecemos. Imaginem, eu sou um mau professor. Que direito, se eu não sei tratar dos meus alunos, não lhes sei ensinar, não sei lutar pelo aprendizado deles, dizendo que aqueles programas que eu estou a lecionar não são os melhores, se eu não sou capaz de dizer isso, com que direito tenho eu de gritar para as ruas que quero um salário melhor, quero ter mais regalias. Então, mas o meu objetivo é qual? São os meus alunos, não são eles que mantêm a mim a trabalhar. Se eles não existirem, eu já não trabalho. Então, primeiro eu tenho que lutar pelas condições melhores e que servem melhor a comunidade e os meus alunos. Depois, sim, ter essa parte feita, eu tenho que fazer exigências, então, do fruto dessa minha dedicação e focalização. E aí, sim, eu posso fazer. Mas agora, se eu não luto por esses direitos, se eu não digo a quem de direito que há o dever, há a responsabilidade de nós nos focalizarmos numa educação diferente, com que direito é que eu vou reclamar um melhor ordenado, menor horas de trabalho, melhores condições, menor horas de trabalho? Porque nós, o povo português, temos uma coisa muito gira. Queremos ganhar dinheiro sem fazermos nada. Mas todos nós somos um pouco assim. Nós somos do facilitismo, somos muito comodistas, somos pouco ativos. Não é por acaso que somos um povo de brandos costumes. Porque os povos de brandos costumes geralmente são povos que não são proativos, que não são criativos, que não têm brio em si próprios. São povos que laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. Desde que eu viva, vá sobrevivendo, está tudo bem. Pois aí começa a nossa história, a história do nosso eu. Porque se nós somos assim, nós vamos esperar ter uma vida diferente, ou que os nossos objetivos sejam realmente realizados. Estamos a viver uma utopia. E depois, também nós, povo português, temos uma estranha mania de nos vitimizarmos. A culpa é sempre do outro. E, olha, teve sorte, não morreu. Ficou com as pernas partidas, ficou com a cabeça partida. Ficou até em estado de coma, mas não morreu. Ele teve muita sorte. Só por essas pequenas expressões, nós reparamos logo qual é a nossa cultura. Lá está o tal aprendizagem que nós devemos fazer. Como seres encarnados, devemos fazer esta aprendizagem, porque é isso que cá viemos fazer.
como seres humanos, é nossa obrigação, porque também temos direitos, temos a obrigação de realmente estudar, estarmos atentos, pormos no lugar do outro, analisarmos e vermos como podemos fazer o nosso compromisso com a nossa própria vida. E acho que por hoje chega. Ficamos por aqui. Deixo-vos a pensar neste assunto. Embora possa-vos já dizer que eu não tenho óculos. Há quantos minutos estamos no ar? Que não tenho óculos, que hoje não trouxe óculos, esqueci-me de eles em casa. Embora possa dizer que eu voltarei a este assunto. Não para a semana, nem para a outra semana, mas daqui a um tempo eu volto outra vez a este assunto das relações. Agora, vocês hoje vão-me desculpar, mas eu não trouxe os óculos. Esqueci-me os óculos quando estava a mudar de camisola e a preparar-me para vir para o direto. Porque eu não faço o direto de casa. Eu venho a um estúdio, à cidade, fazer o direto. Pronto, esqueci-me dos óculos. Como eu vejo mal ao perto, lá está, estou a tentar resolver esse problema, eu não consigo ler no meu telemóvel todas as vossas coisas hoje. Vou ter que me ficar por as ler quando chegar a casa, não é? Ou amanhã. E vou ter que me ficar por ler aqui algumas que foram escolhidas pelos técnicos e que me vão pôr ali no ecrã e as letras são grandes, então eu vou falar. Olha, o meu netinho está aí. Eu fiz zoom nisto. Ah, sim, mas assim eu vi melhor, não é? Então, é ali naquele quadro. Põe lá aí o que tu tens que pôr. Vou beber água. Enquanto isso, gostaria-vos de lembrar uma coisa. Partilhem o direto. O direto fica sempre na página do Círculo de Fraternidade. Partilhem mesmo quando não estamos em direto. Partilhem. Aqueles que nos veem pela primeira vez, que desde já agradeço, façam um gostinho na página, vão ao YouTube, ali a Marta vai pôr o caminho para o YouTube, e não se esqueçam de pôr lá, de subscrever a minha página do YouTube. Porquê? Muito simplesmente porque, se assim fizerdes, evidentemente que para mim e para vocês será sempre muito melhor, porque vocês serão sempre avisadas quando eu publico algumas coisas. E não se sabe quantas coisas ainda tenho que publicar. E é sempre bom. Pronto. Então façam partilhas do direto, façam gostos na página do Círculo Fraternidade, subscrevam o meu canal do YouTube e visitem a minha página www.fernandobaltazar.com. Sabem porque é que eu estou a dizer isso? Porque sem querer eu deitei a página abaixo. E o técnico não tem tempo para me pôr a página em cima. E é por isso, pronto, o técnico não tem dinheiro, mas olha, tu não precisas de dinheiro para mexer as mãos. Está bem. Pronto. O técnico não tem dinheiro para me pôr a página em cima. E eu queria a página em cima, por isso mando-o a visitar. Porque aquilo foi um erro meu, não foi de mais ninguém. O técnico está a assumir o seu erro. Eu adoro isto. Quando eu digo que sou eu e ele se vira para mim e diz que foi ele, eu adoro isto. Portanto, o técnico cometeu o erro de deitar a página abaixo, sem querer, claro, e, portanto, essa página ainda não está no ar, mas estou ciente que ele brevemente vai repor o seu erro e vai recorrigir. Ele diz que não. Então, vamos todos fazer com que ele faça a página para vocês verem. Portanto, já tenho ali no quadro da minha amiga Sheila, que muito admiro, gostei muito de ver publicado o trabalho dela, o último até gostei muito. A Sheila diz: boa noite, tudo bem? Estou a regar uma sementinha que poderia ser uma relação. Ele, de alguma forma, rega com algumas gotinhas. É música e tem uma vida ocupada e eu desesperada. Terá interesse ele numa relação comigo? Não sei se volta
a comunicar. Não sei se voltar a comunicar. Estou muito perdido. Pronto, é assim. Sinceramente, o que eu sinto ao ler é realmente existe a nível de sentimentos algo. Uma vez que existe algo no vosso interior, tanto de um como do outro, as relações constroem-se. Por que não? Porque não. Há que tentar. Olha, eu faço votos para que assim seja. Faz-te feliz. E ele fica feliz, pois que assim seja. Tens todo o meu apoio. Nessas coisas eu não sou muito. Maria Luísa Pinto diz, eu conheço uma relação que parecia estar bem com 3 filhos, mas não estava quando a filha mais nova entrou na faculdade e ele estava muito cansado da relação e separou-se. Hoje tem uma relação ótima com os filhos. Está só, mas feliz. É um caso que conheço. Um abraço. Mas está só, lá está. Ele está só. E está feliz com quem? Com os filhos. Não está feliz com outra companheira. Portanto, é porque ele não resolveu a relação que tinha com outra companheira e não quer ter outra relação para que não dê mal. Quando parecia estar tudo bem, é o que eu digo, é a tal máscara e depois ela acaba por cair. Mais nada. Como não há mais nada, não vos quero, já vi que ali a Martinha pôs o caminho do YouTube. Espero que façam lá algumas subscrições. Têm que subscrever no YouTube, não basta gostar, tem que ser subscrever a página. Porque eu, na página do YouTube, não lá só está as coisas espirituais, também está a música, está outras coisas e vão aparecer outras coisas. Portanto, acho que é interessante conhecerem-me a mim com as minhas diversas facetas que eu tenho. Bem, hoje também estou preocupado com algumas pessoas que conheço, que são minhas amigas, que são minhas conhecidas, que eu tenho muito apreço e carinho, que são as minhas relações. Algumas delas estão doentes, outras vão ser operadas, outras já foram operadas, outras ainda não sabem que estão doentes e, portanto, hoje eu vou terminar com uma pequenica oração, pequenica mesmo, para todas esses, para lhes dizer simplesmente isto. O meu coração está convosco, a vós, que principalmente eu conheço e convivo convosco, mas também está com aqueles que eu não conheço, de parte alguma. Mas agora, neste momento especial que cada um está a passar, o meu coração está convosco, o meu ser tem um compromisso com vocês e eu estou em oração por vocês. Tenho consciência que a espiritualidade superior vos acompanha, principalmente os vossos mentores, ou os vossos anjos da guarda, como quereis chamar. Mas estou confiando em vós, em cada um de vós, para que cada um de vós queira o melhor para si próprio e queira continuar com o compromisso com a própria vida, mesmo tendo que fazer algumas modificações. Por isso, invoco a superioridade do amor universal para que vós sejais visitados por essa superioridade do amor universal e para que vós sejais tratados pelos médicos terrenos sob a égide da grande espiritualidade e da grande energia do amor, da grande energia da cura, da grande energia da sabedoria, do Pai e da Mãe energética. Mando um abraço para todos os vós e mando um abraço para todos os que de alguma forma me têm acompanhado e me acompanham nestes diretos e na própria vida. A minha gratidão e a emanação do meu desejo de cura,
de reequilíbrio, de entendimento e, sobretudo, de conhecimento de vós próprios. Também agradeço a todas as forças que, de alguma forma, colaboram com toda a humanidade e até com o próprio planeta Terra. Até para a semana. Tudo bom para vocês. Não vos esqueçais que vos amo.